Preciso te falar também sobre Angileri. O lateral do Corinthians é alvo de outros times do futebol brasileiro. Bruno Fux fica no Palmeiras ou volta para o Galo em 2026? Últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. E aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, ótimo final de semana para todos. Pedir para deixarem like, se inscreverem no canal e ativarem as notificações. Bora começar o vídeo. Bruno Fux fica ou não para 2026 no Verdão? Importante lembrar que o Bruno foi o único dos 12 reforços alviverdes de 2025 que chegou sem custos, todos os outros foram comprados. Bruno Fux pertence ao Atlético Mineiro e veio emprestado ao Palmeiras numa troca que levou o Caio Paulista à cidade do Galo. Jorge Sampaoli, novo treinador do Atlético, já demonstrou a intenção de contar com Bruno Fux em 2026, mas Abel Ferreira também pretende a permanência do atleta. Bruno foi perguntado sobre o tema e respondeu, abre aspas, quero ser comprado pelo Palmeiras, é um desejo que eu tenho, estou muito feliz aqui e quero seguir crescendo. A tendência é de fato que o Bruno Fux fique, ainda que o futuro de Abel Ferreira esteja indefinido. O Palmeiras vai fazer todo o seu planejamento para a próxima temporada a partir da confirmação ou não do seu treinador. Mas o Bruno é alguém que conseguiu se destacar e chamar a atenção também dos dirigentes da presidente Leila Pereira, atleta que vai custar 4,5 milhões de dólares ou 24 milhões e 300 mil reais, esse é o valor estipulado do contrato de empréstimo. Não há obrigação de compra. Sabe aquela história de que se ele bater um determinado número de jogos, o Palmeiras é obrigado a comprá-lo? Atlético e Palmeiras não firmaram esse tipo e esse modelo de negócio. Então, o Palmeiras sabe quanto custará se quiser ficar com o Bruno Fux. A tendência é que ele seja comprado, mesmo tendo perdido um pouco de espaço nos últimos jogos. Gustavo Gomes e Murilo têm formado a dupla de zaga titular. O fato de ser um cara muito bom de grupo e com enorme potencial também permite que o Bruno Fux, mesmo não sendo o titular absoluto, tenha essa prioridade de permanência no Verdão. Para falar sobre Angileri, lateral esquerdo, argentino, 31 anos de idade, vínculo com o Corinthians se encerra em 31 de dezembro. E o Angileri tem chamado a atenção de outros clubes brasileiros. Vale a lembrança de que pelo fato de estar a menos de 6 meses do fim do contrato, o Angileri já pode assinar um pré-contrato para se mudar de graça para qualquer outro clube. O Corinthians foi informado sobre esse assédio de concorrentes, de rivais, e pretende apresentar nos próximos dias uma proposta de renovação de contrato ao Angileri. A ideia do Timão é ficar com o Angileri por mais uma temporada, mantendo o atual salário sem qualquer reajuste nos vencimentos. O Angileri vai aguardar as propostas para entender qual o melhor caminho. Desde que foi contratado, depois de rescindir seu contrato com o Getafe, o lateral esquerdo argentino disputou 26 jogos, não marcou gols e deu 2 assistências. Tem sido titular em jogos importantes, como por exemplo na classificação contra o Atlético Paranaense, na Copa do Brasil. Também havia jogado como titular diante do Palmeiras. Angileri e Matheus Bidu hoje são os laterais esquerdos mais confiáveis do elenco de Dorival Júnior. O fato de ter chegado sem custos depois de rescindir na Espanha e ter um salário de algo na casa dos 500 mil reais por mês faz com que o lateral seja um bom reforço. A tendência é que ele permaneça. Assim que tiver qualquer novidade sobre o futuro de Angileri, prometo voltar para contar para vocês. Combinado? Tem uma notícia aqui inacreditável que eu vou trazer, mais uma, né? E eu quero neste vídeo, nesta live, fazer uma cobrança, falar sobre 2 dos principais culpados por esse momento do Atlético, tá? Então, vamos falar muita coisa nessa live de hoje, nesse vídeo. Então deixa o like agora, curte o vídeo, já chega deixando o like, é muito importante. Inscreva-se no canal, clique em inscrever-se, ativa o sininho das notificações, verifique se você está inscrito, mas o like ajuda demais. Antes de falar sobre os principais responsáveis e tudo, né? Vamos falar aí, trazer uma notícia do Nicola, que é inacreditável se isso aqui for verdade. É bizarro. Vamos lá, vamos ouvir aí a informação do Jorge Nicola. Para contar que nos últimos dias o Galo recebeu oferta de 5 milhões de dólares de um time saudita por Rony. Essa conversa começa com o representante pai do atleta. O time saudita, que não teve seu nome identificado, procurou os representantes do Rony para demonstrar a intenção de comprá-lo. Antes mesmo de abrir a negociação em relação a salários, o pai do Rony pediu que conversassem com o Atlético. Se o Atlético permitisse, aí a negociação poderia progredir. O Galo entendeu que essa oferta de 5 milhões de dólares, bem perto do fechamento da janela, não seria interessante, descartou o acordo e a conversa morreu. Antes, Rony já havia sido sondado pelo Al Rayyan, time do Catar, que tem Arthur Jorge como técnico. Essa sondagem não se transformou em proposta e teve também uma oferta logo descartada pelo Atlético, vinda do México. O interessado estava disposto a contratar o Rony por empréstimo, algo completamente fora dos planos da diretoria atleticana. 5 milhões de dólares. O Atlético pagou aí cerca de 6 milhões e meio de dólares
na contratação do Rony. Ele tem 30 anos, avaliado em 6 milhões de dólares, 6 milhões de euros, desculpe, 6 milhões de euros aqui no Transfer Market, tem contrato com o Atlético até dezembro de 2027, e assim, vamos levar a notícia, né? Vamos levar a notícia como uma, entre aspas, especulação, porque eu me recuso a acreditar que chegou uma proposta de 5 milhões de dólares e o Atlético recusou. Ah, porque tá tá próximo da janela e tu não vai poder contratar. Irmão, o Atlético, se isso aconteceu, o Atlético tem que entender que, primeiro, eu posso estar errado, tá? Mas a chance do Sampaoli querer o Rony pro ano que vem, eu acho bem remota. Bem remota, né? E é um jogador com 30 anos, você diminuiria o prejuízo que você teria nessa contratação. E ele ainda fez 11 gols. Tá tudo certo. Ainda contribuiu em alguns momentos, né? Tudo certo. Mas não é, na minha opinião, um jogador indispensável. Não pode sair de jeito nenhum. Não é o que fizeram, por exemplo, com o Rubens. Longe. Se o Rony deixar o for vendido, se ele for negociado hoje, depois de amanhã vão fazer 2 dias. Então, assim, eu espero que porque surgiu uma outra informação aí de que tem sondagens, mas que ainda não tinha chegado uma proposta. Então vamos aguardar, né? Eu prefiro acreditar nisso. Que a proposta não chegou ainda, que chegaram sondagens e que a proposta não chegou e que se chegar o Atlético pode acabar negociando, porque seria bizarro, né? Bizarro chegar uma proposta de 5 milhões e o Atlético ainda assim não negociar, né? Seria realmente bizarro. Vamos trazer então informação, aliás, agora vai ter um pouco de informação com opinião, né? Mais opinião aqui neste momento. Eu pedi para o Watson me mandar os jogadores, a relação de jogadores que chegaram e que saíram do Atlético. Vamos ver como é que foi o trabalho? Vamos ver como é que foi? Vamos lá, tá na tela aqui, ó. Veja quanto o Atlético gastou em chegadas. O Atlético gastou em reforço 181 milhões de reais. Aí teve aqui, ó, o Robert, 3 milhões, Natanael, 7 milhões de reais, Coelho, 36, Júnior Santos, 48, Rony, 38 milhões de reais, Ivan Roman, 11,4, João Marcelo, 2,7 milhões de reais, Alexander, 35 milhões, existem metas que podem aumentar o valor para 44 milhões do Alexander, Vitor Hugo, Biel, Caio, Dudu, Renier, custo zero, alguns até por empréstimo, né? Gabriel Menino e Patrick vieram na negociação do Paulinho. Então o Atlético investiu 181 milhões em reforço. Quanto o Atlético arrecadou em vendas na temporada? Com a negociação do Rubens, o Atlético irá arrecadar em vendas 198 milhões. Tá? Então o Atlético vendeu o Zarate por 12 milhões de reais, Batalha por 9 milhões, Otávio 8,6, Alisson 69 milhões, que podem também aumentar com relação a metas, Daverson 7 milhões de reais, Bruninho 5,1 milhões, Rubens 64 milhões. Teve o empréstimo do Palácio 2,2 milhões, né? Galo tinha percentual também em vendas aí de Micael, Alejandro, Castilho e Emerson Royal. Então, gente, aqui primeiro é o que o Atlético gastou, o Atlético comprou, né? Vamos lá. Então, agora vamos trazer aqui, que aí depois eu vou falar, né, aquilo que eu tô querendo aí com relação a... Deixa eu ver aqui, cadê? Que o Atlético tem um elenco medíocre. Hoje, um dos principais problemas que o Atlético tem, são vários, mas o Atlético contrata mal, o Atlético gasta mal, o Atlético gastou, você viu aí, 181 milhões de reais em contratações. Então o Atlético não gastou pouco não, vendeu até mais, né? Mas quase 200 milhões. Ah, o Atlético não investe? Sim, o Atlético investe. O Atlético investiu quase 200 milhões de reais. Mas investe mal demais. E um clube que não tem dinheiro, que tem uma dívida, que passa aperto, que não estava pagando salário, se você não vai investir muito, se você tem um orçamento mais enxuto, então você precisa investir bem, investir certo. E o Atlético parece que simplesmente saiu rasgando dinheiro em algumas situações óbvias. E só deixar claro, eu posso falar tudo que eu estou falando aqui, porque eu critiquei, tá? Não é porque agora deu errado o que eu estou falando, não. É só pegar, os vídeos estão aí. Não vamos nem falar assim, se você me acompanha, você... Não. Os vídeos estão aí, é só assistir, tá? Eu critiquei antes. E o Dudu, para mim, é assim, o prime, né? É o ápice de que você ter estudo, muitas vezes, não serve para nada, né?
porque eu não sou estudado, eu não sou formado. Mas eu não teria contratado, na verdade, né, o Dudu, em hipótese nenhuma. E na época eu falei, e eu ainda falei, quem assistir aqui, eu falei, gente, o Cruzeiro está tentando achar o Cruzeiro ou o Dudu, não lembro, tentando achar o próximo trouxa. Que vai acreditar no Dudu ainda. E aí foi lá e encontrou o próximo trouxa. Dudu até agora no Atlético não jogou nada. Mas não jogou muito. Beleza, irmão. Alguém acha que ele vai... Ele tem o quê? Mais 2 anos de contrato ainda. Já está com seus 33? Alguém acha que ele vai realmente arrebentar? Cara, tomara que ele arrebente, eu esteja errado aqui agora. Depois eu volto e falo, falei uma grande bobagem, viu? Porque o cara arrebentou. O cara recuperou o futebol dele. Mas é isso, é a casa de recuperação Clube Atlético Mineiro. Tem que recuperar todo mundo. E o Dudu foi aquela contratação de um jogador que você via aqui no Palmeiras, já não jogou nada no último ano. O Palmeiras queria se livrar dele de qualquer jeito. Foi para o Cruzeiro. Chegou no Cruzeiro também, não jogou nada demais. Nada demais. Tá? O pessoal fala como se ele tivesse jogado muito. Não, nada demais no Cruzeiro. Aí teve um problema lá, negócio de treinador, não sei o quê. Deram linha nele. Não sentem a menor falta. O Atlético foi lá e contratou, pôs a 9-2. Aí eu vejo o Cruzeirense falando, o importante é o 9-2. Tá certo, tem que zoar mesmo. Porque esse é o nível de profissionalismo, o nível que o Atlético se tornou hoje. Trazer um jogador, não vou falar aí jogador, mas um jogador que vem de temporadas ruins, que acabou de ter uma atitude meio estranha no rival, que não jogou nada no rival, que não tinha jogado nada no Palmeiras, o Atlético vai lá e aposta nele, com salário acima de 1 milhão. Júnior Santos recebe acima de 1 milhão, Rony recebe acima de 1 milhão, Dudu recebe acima de 1 milhão. Então não me venham dizer que nós estamos com problemas financeiros. É isso aí, então, torcedor atleticano. Ficamos por aqui com o vídeo deste sabadão. O Bruno Fux aí querendo ficar no Palmeiras. Jorge Sampaoli já disse que conta com o atleta para 2026, mas o zagueirão aí que está emprestado ao Palmeiras, né, disse que quer permanecer lá, e o técnico Abel Ferreira também quer a permanência do atleta. Deixa aí sua opinião nos comentários. Para mim, essa foi uma negociação péssima que o Galo fez, trocando o Bruno Fux pelo Caio Paulista aí, né, nessa troca de jogadores por empréstimo. Uma péssima negociação dessa diretoria do Galo. Você concorda? Discorda? Já usa espaço para comentário para deixar a sua opinião.